Direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7. Está entrando no ar o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares. Hoje nós vamos dar a continuidade a essa temática bonita que nós estamos trabalhando, estudando ao longo desse período, que é sobre a teologia da cruz. São formações com o objetivo fundamental de preparar-nos para vivenciarmos cada vez mais, muito mais do que esse tempo quaresmal, que é o momento da conversão, mas é também nos prepararmos para a semana maior que daqui a alguns dias nós iremos ter, que nós chamamos também de Semana Santa. Por isso que eu e você, quando nós paramos para podermos rezar e principalmente estudar o que significa essa dimensão da cruz, tanto no contexto histórico, como também na dimensão teológica e também de fé, eu creio que vai fazendo com que nós aprendamos. E muitos têm dito para mim: Abílio, como eu tenho aprendido, como eu tenho me fortalecido com essas reflexões. E eu digo para você que está me ouvindo, que é catequista, a você que é ministro da palavra, a você que é um fiel assíduo, que gosta de estudar as coisas de Deus, aprofundar a fé. Eu creio que é o momento da graça, é o Kairos, é o tempo da graça de Deus que nós estamos, de fato, vivendo. Repito, esse estudo que eu estou fazendo com vocês, eu me baseei nesse documento da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude. Eu pego também as Sagradas Escrituras para fundamentar o nosso pensamento, todo o nosso estudo, e toda essa experiência que Deus foi me dando e que eu busquei também ao longo dessa minha jornada enquanto missionário e também estudante de teologia. Por isso que nesse quarto episódio da Teologia da Cruz, nós vamos estudar hoje o significado da cruz de Jesus. Eu gosto sempre de retomar todo esse estudo a partir de uma ótica fundamental. Vamos trazer primeiro a dimensão histórica. Eu gosto sempre de trazer isso para que você tenha uma noção de que todos esses elementos, principalmente quando nos referimos à cruz, era algo já existente. E quando nós temos em Jesus, que também vai ser condenado, essa cruz ela toma um novo significado. Eu queria então, nesse primeiro momento, falar uma coisa importante para você. Lembra que eu falei no encontro passado que para aquele que busca ser um servidor e principalmente um discípulo de Jesus, não vai ter vida fácil. Anota aí no teu caderno, meu querido e minha querida, você que está aí também estudando comigo. A vida do cristão, aquele que se deixa guiar por Jesus, aquele que quer aceitar o projeto de Jesus, não vai ter uma vida fácil. E quando eu falo isso, eu falo de discipulado. Ou seja, eu quero entrar na família de Jesus. Eu quero fazer parte desse discipulado de Jesus. É por isso que no primeiro momento, nós falamos da palavra querigma. Para podermos ser discípulos fiéis de Jesus, temos que passar pelo querigma. O que é isso, Abílio? É uma palavra do grego que significa anúncio. E o ponto central do querigma é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo dessa dimensão da cruz, você já começa a perceber que não é algo tão simples para aquele que busca seguir a Cristo. Por isso que eu digo para vocês uma coisa fundamental. Jesus, quando ele elege os seus discípulos, tem algo diferente. Eu queria trazer essa dimensão histórica também para que vocês entendam. Há muito tempo antes de Jesus, vamos trazer aqui o contexto da Grécia Antiga, o berço da civilização e da filosofia. Então, aqueles que gostavam do pensamento, por exemplo, de Platão, que era um grande filósofo da época, admiravam-se daquele pensamento, daquelas ideias, e entravam na escola de Platão para ser discípulo de Platão. Ou então, por exemplo, quando olhava aquela dimensão do Liceu de Aristóteles, que um tempo foi também discípulo de Platão,
E aí foi pegando outras ideias e formulando. Então aqueles que gostavam do pensamento de Aristóteles aderiram àquelas escolas, aquele momento, aquele pensamento. Em Jesus é diferente, porque não é mais o eu querer, mas é Ele que me escolhe. É tanto que na formação dos primeiros discípulos e dos apóstolos, é Jesus que faz a eleição, é Ele que escolhe. Por isso que quando nós olhamos para essa dimensão fundamental da proposta de Jesus, Ele vai dizer o seguinte: meu filho, minha filha, você quer ser meu discípulo, minha discípula? Então tem um critério fundamental: tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Eu quero então trazer, para que você entenda bem melhor, principalmente você que tem intimidade com a palavra de Deus, trago aqui aquele momento tão sublime do jovem considerado rico e Jesus. Eu fico imaginando que foi uma das cenas mais interessantes que nós podemos ver e imaginar. Porque chega aquele jovem próximo a Jesus e vai logo perguntando: mestre, bom mestre, o que é que eu faço para que eu tenha a vida eterna? Então, era um jovem sedento da vida eterna. E Jesus prontamente vai responder: para que você tenha a vida eterna, meu caro, não mate, não roube, seja obediente aos teus pais, honre eles e ame o próximo como a ti mesmo. É interessante porque aquele jovem ficou cheio de esperança. E principalmente, uma das coisas piores que nós sentimos, ele deve ter sentido muita soberba. Porque ele deve ter imaginado: isso aí, eu já sigo, eu já faço, eu sou um observador da lei. E ele fala isso: ô mestre, isso aqui eu já cumpro, eu já faço. Tem algo a mais? Jesus então, e aí na vida em Jesus, você nunca vai ter algo simples. Ele sempre vai te impulsionar mais. Um cristianismo que não nos leva a sair de nós mesmos e a modificar a nossa realidade, pode crer que tem algo errado. E Jesus propõe algo a mais. Pois bem, meu querido, se você faz isso, muito bem. Mas você quer ter mesmo, de fato, uma vida eterna, uma vida cheia de abundância, pegue todos os seus bens, venda, pegue esse dinheiro, dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, pegue a sua cruz e siga-me. Bastou Jesus falar isso. Na análise que nós observamos dos evangelhos, não diz que aquele jovem falou mais nada, não. Os autores sempre colocam: e o jovem baixou a cabeça, ficou triste e foi embora, porque era muito rico. Então vejam só, nós estamos diante de alguém que era preso ao materialismo, às coisas, e uma proposta que Jesus dá. Por isso que quando nós nos abrimos para sermos discípulos de Jesus, temos que renunciar de fato. E aqui eu digo, não é que agora você vai vender os teus bens, as coisas que você conquistou. Não é isso que eu quero falar. Mas eu digo uma coisa para você, meu querido, minha querida. Acorda! Você tem que priorizar Jesus em tua vida, se você diz que é cristão. Essa é a lógica. Aí vem o terceiro momento que eu queria trazer, que é esse dilema que o discípulo passa. De um lado nós temos o desejo da vida e o outro, abraçar o sofrimento até a morte. Foram isso que os primeiros cristãos fizeram. Foi isso que fez com que os apóstolos também derramassem o seu sangue pela proposta de Jesus. Por isso que Jesus, em tudo, e aí um dos motivos que levou ele à condenação, é porque ele dizia que estava profundamente unido a Deus. E mais ainda, tudo que ele realizava eram obras de Deus. Para que você entenda mais, ele vai dizer o seguinte: além das obras que eu faço do meu Pai, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Por isso que nós aprendemos no encontro passado que Jesus, ele não foi condenado porque ele era
alguém que agitava, porque ele foi contra o poder romano. Não. A causa maior que levou Jesus à condenação foi dada pelos religiosos da época, porque não entenderam a proposta de Jesus, porque não olharam com o olhar da fé. E quando você não olha com esse olhar de fé, eles viam apenas quem? Um filho de carpinteiro e um filho de Maria, um casal simples lá de Nazaré. Não tinha nada demais. Então é como se Jesus fosse meio que um agitador. Não aceitaram a proposta. As obras de Jesus, nós ficamos sabendo que se davam em dois momentos. Era uma atitude de amor que Jesus tinha. Atitude de amor pelos sofredores, pelos pobres. E principalmente, uma das coisas que Jesus fazia que incomodava muitos. Jesus sempre estava ao lado dos pecadores. E isso incomodava. Jesus estava ao lado deles para mostrar a misericórdia do Pai. Por isso que ele vai dizer que em um certo momento, e ele realizava também curas em dia de sábado. Porque em Deus não há o ser humano que fique parado por conta de uma norma, de uma lei. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso que hoje nós vamos então entender de fato o significado da cruz de Cristo. Nossa, como eu queria ter um feedback. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Coloca aí nos comentários, você que está nos acompanhando, se está sendo uma mensagem clara, óbvia, porque é importante sabermos disso. Eu queria então, no primeiro momento, mostrar o significado da cruz de dois modos. Simples, fácil, para que você entenda. Em primeiro lugar, meu lindo, minha linda, a cruz é um ato de amor. É aqui que está a diferença de nós entendermos o significado da cruz de Cristo. A cruz é um ato de amor. Lembra que nós cantamos em nossas canções religiosas: prova de amor maior não há do que dar a vida pelo seu irmão. E Jesus faz isso. Aí você me pergunta: Abílio, como saber que esse amor de Jesus foi grande? É simples. Imagina se você estivesse lá no Calvário, vendo Jesus crucificado, exposto para todos verem a tremenda humilhação, Jesus crucificado. Aí nós temos dois olhares. Se nós tivermos o olhar físico, aquilo é cruel, aquilo é espantoso, horripilante, causa espanto. Mas quando nós olhamos pelo olhar da fé, aí nós vemos e nós enxergamos o amor verdadeiro. Vou trazer exemplos do dia a dia para que você entenda. Eu não sei se você tem pessoas na tua vida que fala, que vive dizendo: eu te amo. Hoje é uma palavra banal. Todo mundo fala: eu te amo. Aí a criatura só fala isso, mas no dia a dia não faz, não demonstra, não tem atitude. Por isso que o amor de Jesus é um amor diferenciado, porque é um amor que parte da decisão e vai para a atitude. O amor nunca pode ser confundido apenas com uma frase, com palavras. Por isso que tem muitas pessoas que vivem relacionamentos abusivos, porque fica acreditando na palavra de alguém, e esse alguém fica enrolando, trai, fica dando migalhas de atenção, mas na hora de mostrar que de fato tem um compromisso e demonstrar amor, foge. Não faz nada daquilo. E a pessoa muitas vezes se deixa levar pelos pensamentos, pela carência afetiva, e fica sofrendo. Por isso que em Jesus, presta atenção nisso que eu estou falando, em Jesus, quando ele morre na cruz, ele dá dignidade ao homem. Você, homem, que não tinha nenhuma possibilidade da graça em tua vida, você agora tem. Porque só um Deus vivo, verdadeiro, que se encarnou, que se fez homem no meio de nós, é capaz de fazer isso. Aí eu queria trazer para vocês, meus queridos, essa
lógica divina. Como é que nós podemos entender esse amor por meio dessa lógica divina? Vejam só, Deus ama o Filho, e essa relação, ela é uma relação bonita. Deus ama o Filho. O Filho, por sua vez, é obediente. Por isso que Jesus, ele é chamado de novo Adão. Porque se no Antigo Testamento Adão foi desobediente, Jesus foi obediente. Obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que Deus, vendo essa obediência do Filho, demonstra a predileção. E nessa predileção de Deus, a humanidade é amada. Agora eu vou dizer uma coisa para você entender. A lógica de Deus é diferente da nossa. Porque vamos ser sinceros. Quem é o pai que tem a coragem de entregar o seu filho? Saber que o seu filho vai sofrer, vai padecer, vai sofrer todo tipo de abuso, discriminação, ódio, repulsa, até ser crucificado. E é interessante que na humanidade, uma pessoa passou por esse teste, Abraão. Que Deus testa essa fé de Abraão, para que ele faça aquele sacrifício do seu filho Isaque. E Abraão, pela fé, tenta fazer isso e Deus percebe. Porém, é interessante nós observarmos, Deus, porque amou tanto o Filho, deu ele na cruz por nós. Como é que nós podemos entender isso? À luz da fé, à luz da misericórdia, à luz de um Deus que olha para a humanidade e diz: eu quero salvar a humanidade. E de agora em diante, com Jesus, que nos dará a vida, a esperança, nós chegamos então no segundo momento do sentido, do significado da cruz de Cristo. A cruz, meus queridos, significa vida, e vida em plenitude. Abílio, mas o que é que significa essa vida em plenitude? São duas coisas. Primeiro, tem aqueles que têm a vida em Cristo e aqueles que não têm a vida em Cristo. Os dois vão passar pela mesma situação. Eu quero ser bem sincero agora com você. Presta atenção nisso que eu estou falando. Você que é mãe, que tem o teu filho, se prepara. Um dia você vai perder o teu filho. Você que é casado, um dia o seu esposo ou a sua esposa vai morrer. Você que é jovem, bonito, malhado, robusto, você vai envelhecer. Você que tem saúde, vigor, você vai adoecer. Tudo que nós temos nesse mundo, nós vamos perder. Tudo que você imagina. Mas aquele que está em Cristo vai ganhar. É aqui que está, meus queridos, a diferença de nós estarmos apegados a esse mundo passageiro, efêmero, e aquele que está em Deus, que está em Jesus. Por isso que Jesus é muito sincero quando ele lança essa proposta. E qual é a proposta de Jesus? Eu quero trazer então a palavra de Deus para que você entenda isso, que eu não estou brincando, eu não estou inventando, isso é um fato. Pegue a tua Bíblia em Marcos, do capítulo 8, do versículo 34 a 36. Diz o autor sagrado: chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Com efeito, o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e arruinar sua própria vida? Por isso, meus queridos, nós que dissemos que temos essa fé em Jesus, temos que estar preparados para perder a nossa vida. Esse é o convite que Jesus faz. Por isso que quando eu perco a minha vida por Jesus, eu vou ter em abundância
a vida novamente, em plenitude. Aí vem o significado mais profundo dessa cruz de Jesus. Foi na cruz que nós encontramos a árvore da vida, de onde a salvação do mundo brotou. Aqui é bonito nós olharmos isso. A cruz, que era um sinal de tortura, flagelo, para aqueles que eram praticamente amaldiçoados, condenados, foi da cruz que brotou a vida. Por isso que ela é considerado a nova árvore da vida. Ó cruz bendita, ó cruz maravilhosa, foi por meio de ti que o Salvador trouxe-nos a capacidade de estarmos abertos ao amor. E quando nós abrimos-nos para a cruz, quando nós nos entregamos a Jesus, nós vamos nos configurando a Ele. Por isso que, quando eu falo isso, eu tenho certeza que quando eu estou voltado para Jesus, eu amo meu irmão, eu estou voltado para Ele. Aí eu não tenho medo de perder mais nada, porque eu sei que eu tenho a graça divina, e eu já vou começando, mesmo diante dessas incertezas, a criar esse reinado de Deus, mesmo diante desses obstáculos. É uma experiência que nós devemos fazer de Jesus. Deus, para poder finalizar essa minha fala, Ele tem um propósito na tua vida, Ele tem um propósito na minha vida também. E que propósito é esse? Que todo ser humano tenha a vida plena e a vida em Cristo. Se nós entendermos isso, vai valer a pena. Por isso que eu quero que vocês entendam. No próximo episódio nós vamos trabalhar, estudar a interpretação da morte de Jesus na cruz. O que de fato significou tudo isso. Aguarde, prepare, porque tudo isso nós iremos estudar. Você ouviu, direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7, o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares. Emmanuel.